Olá pessoal, tudo bem? Professor William, vamos continuar então? Então olha só, dando sequência aí nas nossas aulas, nos nossos assuntos sobre propriedades periódicas, a gente começou a falar da primeira propriedade periódica, que é o raio. E na aula passada, você deve lembrar muito bem, que a gente chegou a algumas conclusões. Então nessa primeira parte aqui, eu fiz uma revisão, um overview do que a gente conversou. Então o que a gente precisa pensar nesse primeiro momento? O raio é a medida da distância do núcleo até a camada mais externa, até a camada de valência desse átomo. Então, qual que é a análise que eu preciso pensar? Em momento algum você vai ter que calcular esse raio, mas eu te apresentei, eu te falei que esse raio pode ser medido em picômetro, em nanômetro ou em angstrom, mas o fato é, o raio é sempre uma característica, é uma propriedade que está relacionada com a distância do núcleo até a camada mais externa, beleza? Então a gente já fez duas análises, duas situações. Quando eu comparo o raio de elementos que estão em uma mesma família, em uma mesma coluna vertical, qual que é o raciocínio que você vai ter que lembrar? Que quando eu comparo elementos de uma mesma família, sempre aquele elemento que apresenta mais camadas eletrônicas, o maior número de camadas eletrônicas, vai ter maior raio. Por quê? Porque quanto mais camadas eletrônicas, maior vai ser a distância do núcleo até essa camada de valência, combinado? Agora, uma segunda situação, uma segunda comparação, uma segunda análise que a gente precisa fazer é essa aqui, ó. Quando eu comparo elementos que estão em um mesmo período, lembrando que períodos são as linhas horizontais da tabela periódica. Portanto, gente, toda vez que eu comparo elementos que estão em um mesmo período, significa dizer que são elementos que apresentam a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Então eu vou ter que lembrar de analisar o número atômico. Então, sempre, quando os elementos apresentam a mesma quantidade de camadas eletrônicas, aquele elemento que tiver o maior número atômico, o maior número de prótons, sempre vai ter menor raio. E a gente viu por quê? Porque se a quantidade de camadas eletrônicas é a mesma, aquele elemento que tem maior número atômico tem maior quantidade de prótons. Se ele tem mais prótons, mais cargas positivas dentro do núcleo, significa dizer que maior vai ser a atração pelos elétrons da camada de valência. Se a atração é maior, eles tendem a ficar mais próximos do núcleo, beleza? Então essas são duas situações importantes. Tanto é que a gente generalizou, e isso é importante você lembrar, que o raio atômico é uma propriedade periódica que vai variar como? Como que vai aumentar? Sempre de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, quanto mais embaixo e à esquerda o elemento estiver, maior vai ser o raio. Então, se eu comparo elementos de uma mesma coluna vertical, quem estiver mais embaixo tem maior raio. Se eu comparo elementos de uma mesma coluna horizontal, quem estiver mais à esquerda, maior vai ser o raio, beleza? Isso foi o que a gente conversou na nossa primeira aula. Agora, nessa segunda parte do quadro, eu quero te apresentar uma outra situação, uma outra comparação que pode aparecer na sua prova. É quando eu tiver que analisar o raio iônico. O que é o raio iônico, gente? É o raio dos íons. Quando eu falo raio atômico, é o raio do átomo. Eu estou considerando que ele está eletricamente neutro, ou seja, ele não ganhou, mas ele também não perdeu elétrons, ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Agora, quando eu falo raio iônico, eu estou me referindo aos íons. Íon é qualquer espécie química que esteja em desequilíbrio elétrico, ou seja, é qualquer espécie química que tenha ou carga positiva, que eu chamo de cátion, ou carga negativa, que eu chamo de ânion, ou seja, é quando a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Bom, o que você precisa saber de fato, gente? Quando eu comparo o raio do cátion, quando eu analiso o cátion com o seu átomo neutro, sempre, o raio do cátion vai ser menor que o raio do átomo neutro, e eu vou te mostrar isso. Quando eu penso no ânion, o ânion é sempre espécies químicas com carga negativa, são espécies que receberam elétron. Então, quando eu comparo o ânion com o seu átomo neutro, sempre, o raio do ânion vai ser maior que o do seu átomo neutro. Então, vamos entender a justificativa, como é que funciona quando eu comparo o cátion com o seu átomo neutro e o ânion com o seu átomo neutro. Então, lembrando que o cátion é qualquer espécie que tenha carga positiva, excesso de prótons, significa dizer que ele perdeu elétrons. Então, por exemplo, quando eu comparo o Na com o Na+, quando eu faço a configuração, a distribuição eletrônica do Na, essa aqui, 3 camadas eletrônicas. O do sódio, lembra? 2, 4, 10, aí eu venho aqui e tiro um elétron da camada de valência. Então, esse cara aqui tem 2 camadas eletrônicas. Portanto, aqui fica fácil de perceber, né?
como o cátion perdeu elétron, vai diminuir a quantidade de camadas eletrônicas. Se diminui a quantidade de camadas eletrônicas, se diminui a quantidade de elétrons, também vai ter o quê? Uma maior atração dos prótons pela camada de valência. Então aqui o raio do Na ó, é 102 picômetros. Você não precisa decorar esse número, é só para a gente exemplificar. O raio do cátion, Na+, é 102 picômetros. Já o raio do Na, que é o átomo neutro, é 191. Então sempre que eu comparo o átomo neutro com o seu cátion, o raio do cátion é menor. E eu posso justificar isso de duas maneiras. Sempre o cátion perde elétrons. Se ele perdeu elétrons, diminui a quantidade de camadas eletrônicas e também ocorre um aumento. Eu vou ter uma maior atração dos prótons que estão lá no núcleo, que não mudou, pelos elétrons da camada de valência. Então, como eu tenho menos elétrons, eu acabo tendo uma maior atração desses prótons por esses elétrons. Por isso que o raio do cátion é sempre menor que o raio do seu átomo neutro. Bem tranquilo, né? Então, quando eu comparo íons, eu não posso pensar na tabela periódica, porque na tabela periódica eu analiso a localização dos átomos neutros. Então, tomem sempre esse cuidado. E quando for comparar raio iônico, é muito comum exatamente essa situação aqui. Eu comparar o cátion com o seu átomo neutro ou o ânion com o seu átomo neutro. Na próxima aula eu vou te mostrar uma terceira situação, uma terceira análise que a gente vai fazer com raio iônico, tá? Agora, quando eu penso no ânion, o ânion é qualquer espécie com carga negativa, tá? Com excesso de elétrons, que ganha o elétron. Oxigênio e o O-2. Esse cara aqui tem 8 elétrons. 2, 4, com mais 4, 8. Duas camadas eletrônicas. Já o O-2, ele ganhou 2 elétrons, ele ficou com um total de 10. Então, quando eu faço a distribuição aqui, ele também tem 2 camadas eletrônicas. Portanto, como que eu iria conseguir determinar quem vai ter maior ou menor raio? O átomo neutro ou o ânion? Como que eu penso, gente? Como o ânion ele recebeu elétrons e a quantidade de prótons é a mesma, eu vou ter mais elétrons em uma mesma região, que é na camada de valência. Então, mais elétrons ocupando um mesmo espaço, uma mesma região, tende a ter uma maior repulsão. Então, eles tendem a ficar mais afastados. Logo, sempre o raio do ânion vai ser maior que o raio do seu átomo neutro. E aqui eu coloquei valores só para a gente exemplificar. Ó. O raio do átomo neutro de oxigênio é 0,66 picômetros. Já o raio do ânion é 1,26. Então, gente, a parada é muito simples. Quando aparecer em algum exercício da prova que você vai fazer, comparando o raio de um átomo neutro com o do seu respectivo cátion, sem medo de ser feliz, o raio do cátion é sempre menor. E aí a justificativa que você pode dar é, se perdeu o elétron, diminui a quantidade de camadas e aumenta a atração, por isso que tende a ficar menor. Agora, quando eu comparo o raio do átomo neutro com o do seu ânion, sempre, sem medo de ser feliz, o raio do ânion vai ser maior que o raio do seu átomo neutro. Como é que você justifica? A quantidade de camadas eletrônicas é a mesma, o número atômico é o mesmo, então eu vou ter que pensar em função dos elétrons. Então, como o ânion tem mais elétrons, acaba tendo uma maior repulsão entre esses elétrons, porque eu vou ter mais cargas negativas em uma mesma região. Logo, eles tendem a ficar mais afastados. Por isso que o raio do ânion é sempre menor, o raio do ânion é sempre maior que o raio do seu átomo neutro, beleza? Então tomem cuidado com essas duas primeiras análises que nós já discutimos e com essa ideia do raio iônico. Na próxima aula eu vou te mostrar uma outra situação onde não necessariamente a gente vai estar comparando com o átomo neutro, mas eu posso simplesmente comparar o raio de íons de maneira geral. Então fica ligado que eu te espero na próxima aula. Valeu? Abraço!